Vamos abrir em Marcos 4, 26. Jesus dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto se mostra, logo põe a foice, porque é chegada à ceifa. Quando Jesus falou isto, as pessoas estavam a olhar para ele e diziam, pronto, isso é normal, é o normal. Mas Jesus começou por dizer, o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra. O que é que são sementes? Tudo o que nós falamos, as ações que tomamos, as reações que tomamos. E também as nossas finanças. Também são sementes. São sementes que podem fazer crescer a nossa área financeira também. Mas principalmente o que você está a falar. Se você semeia no reino de Deus, confia em Deus, por isso semeia. Confia porque ama a Deus e dá. Mas se você fala mal da sua área financeira, se você continua a falar mal, a dizer que não tem, que não chega, que nunca chega, que não vai dar, não importa quanto você semeia, você nunca vai ter. O que você fala é tão ou mais importante do que você dá. Então vamos semear. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Com alegria, como o sol brilhar, como o sol brilhar, como o sol brilhar. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, porque és tu que enches a nossa boca de bem. No nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é 3 vezes. Vamos abrir em Daniel 6:10. Eu quero-vos contar o que é que aconteceu a Daniel. E em Daniel nós aprendemos uma grande lição. Uma grande lição. E temos que perceber que isto não é só para Daniel, mas também para a nossa vida. Eu vou-vos contar o que é que aconteceu. Daniel, por causa de ter o Espírito de Deus, Deus o dava tudo o que estava na sua mão, prosperava muito facilmente. E ele era notado pelo rei e o rei gostava muito dele. No entanto, homens com inveja dele sabiam que ele orava a Deus. E então fizeram chegar ao rei e disseram ao rei, olha, tu, ó grande rei, faz um edito para que ninguém possa pedir nada a nenhum Deus, nem divindade alguma, mas senão a ti durante um mês.
Eles fizeram isso para que o ego do rei fosse elevado. Pois, realmente, eu sou importante e então vêm pedir só a mim e vêm a mim. E então o rei acordou e assinou. E no dia que esse édito, que essa lei foi assinada pelo rei, Daniel fez imediatamente uma coisa. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas que abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Daniel viu o perigo que a lei significava. Porque a lei dizia o seguinte: aquele que desobedecer e se joelhar perante outro Deus que não seja o rei a pedir ao rei, será lançado na cova dos leões. Ele viu o perigo da lei para a sua vida. No entanto, ele confiava mais em Deus do que confiava na lei. Nós temos que entender uma coisa. A própria Bíblia diz: podem vir a ti por um caminho, mas por 7 caminhos terão que fugir. Quer dizer que os problemas vêm. Mas o que nós fazemos é que faz toda a diferença. Em quem nós confiamos faz toda a diferença. Daniel decidiu confiar no seu Deus. E 3 vezes ao dia buscava a Deus. Veja o que é que ele fazia. Porque não só era buscar 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças. Ele não orava desta forma: ai, Senhor, olha o que é que fizeram, a lei que fizeram contra mim, eu que te busco a ti constantemente, já viste, querem o meu mal. Não. Ele dava graças a Deus. Graças a Deus que eu estou perante ti, Senhor. Graças a Deus que tu me abençoas, me livras de todas as situações. Graças te dou, Senhor. Estão a perceber a diferença da oração? Ele não ia a Deus queixar-se. Ele ia a Deus dizer: graças te dou, Senhor, que tu és comigo. Esta é a grande diferença nas nossas vidas. Esta é a grande diferença de como devemos orar. Porque 3 vezes ao dia? Eu lhe digo que você deve orar mais do que isso. Você diz: mais do que 3 vezes ao dia? Alguns estão a dizer: às vezes orar uma vez já é difícil. Porquê que é difícil? Ouça, veja as coisas deste ponto de vista. Aquilo que o ajuda na sua vida, que está determinado a ajudá-lo, que o ama, está à sua espera sempre. Está à sua espera de ouvir a sua voz. Está à sua espera para ouvir o que você quer fazer na sua vida. Eu cada vez, eu às vezes imagino Deus nas nuvens, como numa varanda, a olhar cá para baixo. Debruçado sobre uma varanda, com vários anjos à volta dele, a olhar cá para baixo. E ele à espera da determinação que nós possamos ter. E nós, na nossa vida, enfrentarmos as situações e ele olhar para nós e ver: o que é que vais fazer? O que é que tu vais fazer agora? E quando nós, perante as situações na vida, dizemos: basta, não.
A partir de agora é assim, a partir de agora eu estou abençoado, a partir de agora eu estou curado. Agora eu acredito que nessa altura ele afasta-se daquela varanda e diz: Glória, Glória, que acordaste, Glória, que sabes o que estás a dizer, Glória, que me conheces, Glória, que tu sabes que eu estou contigo sempre. É assim que eu vejo Deus. Hoje as circunstâncias podem vir, mas elas não estão lá para abatê-lo. Elas estão lá para você conhecer o seu Deus. Saber quem ele realmente é. Ouçam, as pessoas podem desiludi-lo. E acreditem em mim. Infelizmente, as pessoas vão desiludi-lo. Mas Deus nunca o vai desiludir. Nunca, 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 nunca. Deus o quer ajudar em todo o seu processo, em todo o seu caminho. Ainda hoje eu estava a orar. Eu tenho coisas para resolver esta semana. E eu, enquanto estava a orar, chegou uma altura que eu comecei a pensar em tudo o que eu tinha para resolver e da forma como tinha para resolver, e os pensamentos começaram a fluir. Eu vou fazer desta forma, daquela forma, assim. As coisas começaram a fluir e eu cheguei a uma altura: perdão, pai. Aí desculpa, pai. Eu queria orar a ti, eu não queria. E sabe o que é que Deus disse? Eu estou tão preocupado com a tua vida quanto tu e te quero ajudar. Sabe que nós não vemos Deus assim? Normalmente nós vemos Deus assim: pai, eu venho aqui porque eu te peço, tenho isto para resolver, aquilo para resolver, ajuda-me. Mas não pensamos em Deus como um companheiro, como alguém que está ao nosso lado, como alguém que caminha connosco constantemente. O Espírito Santo está na Terra para caminhar connosco constantemente, para andar connosco, para ser o nosso companheiro, o nosso consolador, aquilo que nos faz lembrar as palavras de Jesus. Mas nós não vemos Deus assim, às vezes. Vemos Deus Todo-Poderoso, sim, mas colocamos longe de nós. Pois às vezes pensamos: será que Ele vai ouvir a minha oração? Será que Ele vai responder? Será que Ele me vai livrar? Ouçam, Daniel não pensava assim. Daniel conhecia o seu Deus. E sabe porque é que ele estava a orar 3 vezes ao dia? Porque ele queria mudar a sua história. Aquele édito, aquela lei ia-lhe causar problemas. E ele queria começar já a mudar os problemas em glória. Ouça, você está a passar por uma fase qualquer na sua vida, não importa que área for da sua vida, o que é que você está a falar? Você está com um problema financeiro, está com falta de dinheiro, o que é que você está a falar? Está a dizer: não tenho para isto, não tenho para aquilo, está a orar a Deus, a queixar-se disso? Não. Você tem que mudar a sua história. Você tem que fazer 3 vezes ao dia, mas dizer: obrigada, Pai, obrigada, Pai, graças te dou, porque és tu que enche a minha boca de bens. Graças te dou, porque tu estás sempre comigo e me livras, e me abençoas, e estou ricamente abençoado pelas tuas mãos, no nome de Jesus. Isto é o que você tem que estar sempre a dizer. Constantemente. Mais de 3 vezes ao dia. Você, cada vez que se lembra, cada vez que vem à sua memória que precisa de dinheiro para isto, para aquilo, precisa resolver isto, pagar isto, você tem que dizer: obrigado, Senhor, que és tu que enche a minha boca de bens. Nada tem falta. Tenho sempre em grande suficiência. No nome de Jesus. Há alturas que nós cedemos. Há alturas que nos deixamos abater e nos esquecemos do grande Deus que temos, que tudo nos pode dar. Qual é a diferença para Deus dar 5 euros ou 5 milhões? Qual é a diferença para Deus? Para nós a diferença pode ser muita, mas para Deus não é. Então o que é que nós estamos a falar?
Se é nível de cura, você precisa de cura. Fale constantemente a cura do seu corpo. Fale que você está curado. Está curado de quê? Estou curado do meu coração, estou curado da minha cabeça, estou curado do meu fígado, estou curado do meu sangue, estou curado no nome de Jesus. Porquê? Porque Jesus pagou o preço na cruz por mim, porque Ele levou toda a minha enfermidade, Ele levou todas as minhas dores e para as suas pisaduras já fui sarado. Nós temos que mudar a nossa história. Assim como o oleiro agarra num bocado de barro. Você já viu o que é que o oleiro faz ao barro? Ele tem que amassar o barro. Normalmente quando pensamos no oleiro, pensamos sempre numa roda e ele mete ali o barro em cima e coisa. Mas não é assim. Ele tem que amassar primeiro o barro. Bem, meter-lhe água e depois é que começa a moldar. Nós temos que fazer isto na nossa vida. Nós temos que moldar a nossa vida. Falando, dando graças a Deus, falando o que queremos. Falamos o que queremos ser abençoados, porque a palavra de Deus diz que a bênção está nas nossas mãos. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. E isto é o que eu creio, Senhor. E aí está a acontecer na minha vida, na minha área financeira, na minha saúde, no meu lar, em todas as áreas da minha vida. Eu creio que eu estou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, no nome de Jesus. Você tem que estar a falar isto constantemente. Porquê que Daniel dava graças a Deus perante uma lei que o podia matar? Porque ele confiava mais no seu Deus do que na lei dos homens ou nos homens. Sabe o que é que aconteceu? Os homens que fizeram com que o rei fizesse essa lei acusaram Daniel. O rei tentou de forma, porque gostava muito de Daniel, tentou de forma para tentar evitar que ele fosse parar as covas dos leões, mas era a lei. E ele não podia revogar a lei que tinha criado. E então Daniel foi parar à cova dos leões. Nessa noite o rei não dormiu. O sono fugiu dele. Ele só pensava em Daniel. E quando chegou à cova dos leões, quando ele chegou à cova dos leões, ele abriu a cova dos leões, mandou abrir e perguntou, eu quero ler, embora eu saiba de cor, mas eu quero vos ler o que é que... Versículo 19, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou-o por Daniel, com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso de que o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, tenha-te podido livrar dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei ficou muito alegre, mandou tirar a Daniel da cova dos leões. E depois agarrou aqueles que fizeram com que ele fizesse a lei, agarrou neles e mandou para dentro da cova dos leões. E foram despedaçados. Daniel confiou em Deus. E cabe a nós fazer o mesmo, confiar em Deus. Não confiar, não, isto vai mudar, não, a vida vai melhorar porque pronto, o país está a melhorar. Não, você tem que entender uma coisa. Deus até pode mudar as leis a seu favor. Acredita em mim, até muda leis a seu favor. Mas uma coisa você tem que perceber. É Deus que vai fazer. É Deus que abre as portas. E as portas não se fecharão. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que Deus nos ama. Eu estava, quando buscava versículos bíblicos,
Eu passei por um versículo bíblico em que Deus diz que nós somos o cheiro, para Ele, nós somos o cheiro suave de Jesus. Quando Deus olha para nós, não nos vê só a nós, vê Jesus connosco. E Ele nos ama como seus filhos. Você entende isso? Porque Deus fez o mesmo que nós humanos fazemos. Ele semeou um filho para colher filho. Se nós olharmos dessa forma para Deus, então toda a nossa vida muda. Toda a nossa maneira de ver o mundo. Não vemos problemas, não vemos situações problemáticas. Não. Vemos algo que Deus permitiu que chegasse à nossa vida para que nós, com Deus, possamos ultrapassar no nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Eu quero-vos mostrar o que é que Deus nos diz constantemente. Vamos a Lucas 18:1. Eu já falei várias vezes este versículo, mas Lucas 18:1. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer e nunca desistir. Mas orar o quê? A benção. E não a maldição. Havia uma certa viúva que queria que o juiz lhe fizesse justiça. Até o que é que ele fazia? Ela fazia. Todos os dias ia ter com o juiz e lhe diz: faz-me justiça, faz-me justiça. Ela não falava o problema, ela falava a solução que queria. Isto é muito importante. A maioria das vezes as pessoas, quando estão a passar um problema, vão a Deus e falam o problema. Mas pensam um pouco. Deus é Deus. Ele é todo poderoso, é omnisciente, é omnipresente, omnipotente. Ele sabe tudo. Se você contar alguma coisa a Deus, Ele já sabe. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que dizer: Senhor, Tu sabes o que está a passar comigo e eu confio em Ti. Por isso eu creio que todo este assunto já está resolvido no nome de Jesus. Esta é a forma correta de orar. É a forma correta de estabelecer e mostrar um assunto a Deus e dizer: eu confio em Ti, Senhor. Confio em Ti que Tu já mudaste a minha história, no nome de Jesus. Quando Jesus nos conta esta parábola, esta viúva não para de importunar, de chatear, por assim dizer, o juiz. E o juiz chega a uma altura e diz: pai, estou farto dela, pá. Eu vou agarrar e vou-lhe fazer justiça para que não volte mais. E sabe o que é que Jesus diz? E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, no versículo 6. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Será que Deus não vai fazer justiça nas nossas vidas? Porquê tardio? Ouça, uma das coisas que acontece com nós humanos é: nós temos um tempo que nós achamos que é o tempo útil, que é o tempo que achamos que para uma resposta de vida ou para que seja. E quando nós pedimos alguma coisa, nós acreditamos que existe um tempo útil. E quando esse tempo útil não é nesse tempo útil, nós começamos a pôr em dúvida todas as coisas.
E veja o que é que diz aqui. Contou-lhes também, no versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Mas depois diz, e nunca desfalecer. Nunca desistir. Até a resposta está na sua mão. As suas palavras devem ser de agradecimento a Deus sobre esse assunto que já está resolvido. Sempre, 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 sempre. Até quando? Até o assunto já está resolvido nas suas mãos. Esta é a forma correta de viver em Deus. Esta é a forma que Deus espera que aconteça em si. Uma das coisas que você vai aprender é que, se ao princípio parece que Deus leva mais tempo a responder, à medida que nós ganhamos fé, à medida que confiamos mais em Deus, as respostas vão começando a ser mais rápidas. Porquê? Porque a nossa confiança já está em Deus, não está em nós, já não está nos conhecimentos que temos, já não estamos naquela pessoa, na outra pessoa, nada, não está em ninguém, está em Deus. Como é que vai acontecer? O que é que vai vir? Deus vai fazer acontecer. Deus. Vamos abrir em Mateus 11, 12. Eu, a primeira vez que li este versículo bíblico, eu fiz muita confusão este versículo. Mas eu vou-vos ler primeiro. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Eu quando li isto a primeira vez eu fiquei... Mas isso, desculpem lá, mas eu não estou a perceber. Eu fiquei assim, violência. Se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera dele. O nosso Deus diz para nós amarmos os nossos inimigos e fala em violência ao reino dos céus. Você tem que entender uma coisa. Deus estabeleceu leis para nós. Deus estabeleceu promessas para nós. Essas promessas têm a oposição do diabo sempre. Mas Deus as quer pôr e colocar na nossa vida. Por isso nós temos que as reivindicar constantemente através da oração, através de buscando a Deus, declarando a Deus a sua palavra. E fazendo isso, você tem que bombardear o céu com a palavra de Deus. Tem que fazer violência ao reino de Deus. Para se poder apoderar da palavra de Deus na sua vida. Muita gente acredita que isto funciona automaticamente. Não, você é de Deus, pronto, a partir de agora tem tudo. Não. A partir de agora, você tem que conhecer mais e mais a palavra de Deus, saber a vontade de Deus para as nossas vidas, as suas promessas e declarar constantemente o dever de orar sempre e nunca desfalecer e bombardear o céu com a palavra de Deus. E pela força você se apodera das promessas de Deus. Então como é que isso funciona realmente? Ouça, o diabo vai tentar levantar contra si faltas de saúde, problemas de saúde. E o que é que você tem que dizer? Não. Eu declaro que eu estou curado, porque a palavra de Deus disse que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores, e para as suas pisaduras eu já fui curado. Por isso eu estou curado no nome de Jesus. Você tem que declarar isto. E isto vai fazer bombardear o céu com a palavra de Deus. O diabo vai ser bombardeado, mas o céu vai ser bombardeado também. E Deus vai dar-nos para nós aquilo que nós estamos a declarar com a nossa boca. Nós estamos curados no nome de Jesus, porque Deus é o Deus que nos sara, que nos cura.
Pois é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Tudo o que possa ser lançado contra o meu corpo. Eu estou curado no nome de Jesus. Por isso vai requerer de nós. Por isso orar 3 vezes ao dia. O buscar a Deus, o declarar a Deus constantemente a sua palavra, declarar que nós sabemos a palavra de Deus, declarar que nós confiamos em Deus, que Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir, que a palavra que saiu da sua boca não voltará para Ele vazia, mas antes fará o que lhe apraz. E é isso que vai acontecer nas nossas vidas, cada vez que nós declaramos, cada vez que nós confiamos e mais falamos no nome de Jesus, a bênção já está na nossa vida, a bênção já está na nossa vida, a bênção já está na nossa vida no nome de Jesus. Ouça o que está aqui escrito. 1 Tessalonicenses 5,17. Primeira Tessalonicenses 5,17. Mas veja o que está aqui escrito. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então não é 3 vezes ao dia. Não. Orai sem cessar. Não parem de orar. Não parem de orar. Nós temos que moldar a nossa vida. E a nossa vida vai ser moldada por palavras, porque foi assim que Deus criou todas as coisas e faz todas as coisas acontecer. Foi assim que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você mudou a sua vida no dia em que aceitou Jesus, mas teve que falar com a sua boca. Da mesma forma, você vai mudar tudo na sua vida para a bênção, cada vez que você falar. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Elas estão lá realmente para tentar destruí-lo. Mas Deus torna o mal em bem. E você tem que perceber que Deus está ao seu lado. Sempre. Ouça, uma das coisas mais impressionantes que eu senti foi depois de eu aceitar Jesus. Eu trabalhava como guarda noturno. Eu conduzia e andava sempre sozinho. E uma das coisas que eu comecei a sentir, depois de eu aceitar Jesus, comecei a sentir quando andava no carro, é que eu sentia alguém ao meu lado. E esse alguém me dava paz. Eu lembro-me que grande parte dos guarda-noturnos ouviam rádio, e isso para estarem a ouvir qualquer coisa, não sei o quê, eu andava de rádio desligado. Eu não ouvia nada. Nem coisa nenhuma. Eu tinha tudo o que precisava. E tenho, no nome de Jesus. Você entende? Mas se você não buscar, você nunca vai ter. Se você não falar, você nunca vai ter. Se você não confiar, nunca vai acontecer. Quer ver uma coisa? Eu mandei-vos, eu disse para ler, orai sem cessar, não é? Agora, só um versículo acima. Veja aqui. Regozijai-vos sempre. Quer dizer, alegrai-vos sempre. E depois diz, orai sem cessar. E depois diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para connosco. Em tudo dai graças. E a primeira coisa que as pessoas pensam, logo, pelo menos foi o que eu pensei logo, em tudo dai graças. Então e nos problemas vou dar graças? Então nas situações más eu vou dar graças? Quando as coisas me estão a magoar eu vou dar graças? Não, você não entendeu. Você vai dar graças que essas situações já pararam. E você já está abençoado, em nome de Jesus. Portanto, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Obrigado, Pai, que eu já estou curado. Todo o meu corpo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu já estou ricamente abençoado pelas tuas mãos. Obrigado, Pai, que toda a minha vida, Pai, já está
realmente correta, Senhor. As minhas emoções estão controladas. Eu agora sei que eu tenho-te a Ti e Tu me bastas, Senhor. Tu és o suficiente para suprir todas as minhas emoções e tudo na minha vida. És Tu que me estás a abençoar ricamente em todas as áreas da minha vida. É Tu que me estás a dirigir a minha vida porque eu preciso da Tua direção. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, graças te dou. Você já percebeu? Daniel, as circunstâncias eram más. Ele orou 3 vezes ao dia, dando graças a Deus. Não pelo problema, mas dando graças a Deus que já tinha a solução. Graças a Deus, Senhor, que tudo o que foi levantado contra mim já está resolvido, em nome de Jesus. E eu já estou abençoado pelas tuas mãos. Eu lembro uma vez de chegar até mim uma carta muito complicada. E eu não sabia mesmo como é que ia resolver aquilo. E eu busquei a Deus, Senhor, Tu sabes o que está a acontecer. Só que naquela altura eu não dei graças, fiquei quieto só. Não disse mais nada, só disse isto. E Deus me mostrou-me que as coisas iam desaparecer como o fumo. E desapareceram literalmente como o fumo. Mas levou anos para acontecer. Mas por causa daquela imagem de desaparecer como o fumo, eu sempre ficou aquilo em mim. E eu nunca desisti. Eu sempre continuei. E dava, obrigado, Pai, já desapareceu como o fumo. O seu Deus é o suficiente para resolver tudo. Resolver a nível emocional, resolver a nível físico, resolver a nível financeiro, resolver no seu casamento, nos seus filhos, em todas as áreas da sua vida. Ele é o mais que suficiente. Mas temos que ver o que é que Jesus diz para nós. Diz para nós para orarmos sem cessarmos, diz para nós buscarmos a Ele constantemente, orarmos sem cessar. E nós temos que ver através de exemplos de outros homens, como o exemplo de Daniel, em que a situação era má, era péssima, e ele ia morrer. Mas ele confiou mais em Deus do que tentar destruir a lei que foi criada. Ele confiou em Deus. E Deus foi lá e fechou a boca dos leões. Os leões tornaram-se como gatinhos à volta dele. Você percebeu? O seu problema não é maior que o seu Deus. Mas o seu Deus é maior que todos os problemas. Então está na sua mão fazer o que Deus diz e receber a bênção na sua vida. Está na sua mão. Deus já fez tudo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já nos abençoou. Mas nós temos que lutar nesses lugares celestiais para termos a bênção. Porque nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero que você entenda. Deus o ama assim. Ama a mim. Graças a Deus que me ama. E quer fazer mais por si do que você alguma vez vai imaginar. Mas a sua confiança tem que estar em Deus.
Tem que estar na sua palavra, naquilo que Ele diz. E não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus. Você entende? Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos lá dizer obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus ter ido à cruz. Obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a entender mais e mais da Tua palavra, a compreender a Tua palavra e a declarar todos os dias a Tua palavra. Porque assim vamos mudar a nossa vida e a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. No nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra, nosso bem mais precioso, nós temos que a conhecer cada vez mais. Ajuda-nos a entendê-la e a compreendê-la, para que possa fazer em nós moldar a nossa vida. No nome de Jesus. Nós queremos em Ti, confiamos em Ti e a Te amamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a Santa Ceia. Amém? Primeira de Coríntios 11. Onde é que estão os meus Coríntios? Primeira de Coríntios 11. 23. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciei a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado pelo corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há muitos fracos, doentes e muitos que morrem, porque nós julgamos a nós mesmos, não sejamos julgados. Eu abençoo este elemento de pão, elemento de vinho. Vamos distribuir para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Pai, nós levantamos o pão, Senhor. Lembramos das tuas palavras, lembramos do teu amor para connosco. Pois isto é símbolo do teu corpo, que foi derramado na cruz. Foi lá que tu pagaste os nossos pecados e nos livraste da maldição. Nós tomamos parte e tomamos este pão, símbolo da tua vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Agora levantamos o cálice. O cálice da nova aliança, feita entre Deus e os homens. O cálice do Novo Testamento, Senhor. Lembramos de Jesus, o que Ele fez por nós. Nos lembramos também que erramos, infelizmente, e por isso te pedimos perdão, Senhor. E Tu nos perdoas. E apagas de nós tudo que não presta. Nós tomamos este cálice, Senhor, e renovamos a nossa aliança contigo por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Pois esta é uma aliança eterna, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma boa semana. Seja uma semana cheia de vitórias, ricamente abençoada, porque Deus é com vocês, ninguém pode ser contra. No nome de Jesus. Amém.